Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele. Bom dia, hoje são 15 de abril de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Instituto Federal de Brasília, o IFB. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Funiversa. Antes de mostrar a questão aí, vou me situar. Estou agora, nesse momento, virtualmente, em Sobral, cidade do interior do Ceará, a 220 quilômetros de Fortaleza, cidade em que nasci, Sobral. E aí você vê a principal avenida de Sobral, a mais movimentada, a mais alegre, a mais bonita, que é a Avenida Doutor Guarani. Quando morei em Sobral, saí de Sobral com 19 anos de idade, em dezembro de 1975. Quando saí de Sobral, essa avenida aí se chamava Avenida Boulevard Pedro II. Mudou o nome. Hoje, Avenida Doutor Guarani. E você vê aí no centro, você vê o Arco de Nossa Senhora de Fátima, que é o prédio mais famoso de Sobral. Essa avenida aí, como você vê à noite, é uma avenida lindíssima, com residências, comércio, pizzaria, restaurante, sorveteria, etc. E você vê aí postes gigantes com lâmpadas fortes, holofotes, iluminando aí a avenida à noite em Sobral. Então agora vamos à questão. Temos aí, entre aspas, se der certo, vírgula, veja bem, se der certo, vírgula, o Morro de Piolho passa a ser a melhor invenção brasileira de um modelo disponível de integração de forças para gerar segurança nas regiões metropolitanas brasileiras. Fecha aspas aí. E vem a questão. Quanto ao correto emprego dos sinais de pontuação, assinale a reescritura incorreta do trecho acima. E aí as opções A, B, C, D, E. Você vê que essa questão aí, ela traz um texto. Esse texto aí, que eu acabei de ler, ele está em cada opção e está de forma diferente, com modificações em relação ao espaço. Então, o que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção em que esse texto aí traz um erro de pontuação, um erro aí na pontuação. Pode ser um erro na vírgula ou um erro aí no ponto. Então você vai procurar a única opção em que há um erro em relação à pontuação. Em 4 opções, tudo está correto. Apenas uma opção traz um erro aí de pontuação. Apenas uma traz um erro. Procure aí essa opção. Depois eu volto.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga um erro em relação à pontuação. Vejamos a opção A. Um morro de piolho, vírgula, se der certo, vírgula, passa a ser a melhor invenção brasileira de um modelo disponível de integração de forças para gerar, vírgula, nas regiões metropolitanas brasileiras, vírgula, segurança. Será que há erro aí na pontuação? Não, tudo certo aí. Veja, o morro de piolho, vírgula, se der certo, vírgula. Veja aí essa oração que está intercalada no meio de outra. Oração subordinada. Se der certo. Se der certo, entendeu? O morro de piolho, se der certo, passa a ser. Então é esse se der certo, é uma oração subordinada adverbial. Ela está intercalada entre outra oração aí. Se ela está intercalada, a vírgula é obrigatória. As duas vírgulas são obrigatórias. Essa oração aí, adverbial intercalada, vem no meio de outra, ela deve vir separada por vírgulas. E aí está correto. O morro de piolho, vírgula, se der certo, vírgula. Então, se der certo aí, entre vírgulas, oração adverbial intercalada. Está correto isso aí. E lá na frente, forças para gerar, vírgula, nas regiões metropolitanas brasileiras, vírgula, segurança. Nas regiões metropolitanas brasileiras também, entre vírgulas, isso aí é uma adjunta adverbial de lugar. Para gerar segurança onde? Nas regiões metropolitanas brasileiras. E aí o advérbio aí, o adjunto adverbial de lugar, entre vírgulas. Correto também aí. Então a opção A está correta. Não há erro aí de pontuação. Então, ela não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção com erro. Então vejamos a opção B de bola. Se der certo, vírgula, passa a ser o morro de piolho a melhor invenção brasileira de um modelo disponível de integração de forças para gerar segurança nas regiões metropolitanas brasileiras. Você vê aí que a opção B também não traz erro algum de língua portuguesa. E no caso aí não traz erro de pontuação. Veja logo no início aí na opção B de bola. Se der certo, começa com uma oração subordinada adverbial aí. E como ela vem no início da oração subordinada adverbial, se ela vem no início de uma oração, ela deve vir separada da outra oração por vírgula. E aí está. Se der certo, oração subordinada adverbial. Se der certo, vírgula, essa vírgula está correta, separando uma oração adverbial inicial de outra oração. Então continua, passa a ser o morro de piolho a melhor invenção brasileira de um modelo disponível de integração de forças para gerar segurança nas regiões metropolitanas brasileiras. Tudo aí correto. Você poderia também colocar vírgula aqui, para gerar segurança, vírgula, nas regiões metropolitanas brasileiras, adjunta adverbial de lugar. Poderia também colocar vírgula antes. Está correto com vírgula e sem vírgula. Então a opção B de bola está correta. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C. O morro de piolho, vírgula, se der certo passa a ser, vírgula, para gerar segurança nas regiões metropolitanas, vírgula, a melhor invenção brasileira de um modelo disponível de integração de forças. Será que há algum erro aí de pontuação, gente? Na opção C de casa? Sim, existe. E esse erro aí é o erro mais grave que existe. Você não pode jamais colocar vírgula entre o sujeito da oração e o verbo que se relaciona com esse sujeito. Qual é o verbo que se relaciona ao sujeito o morro de piolho, hein? Veja aí a opção C. Nessa frase aí, nessa oração trazida pela questão, o morro de piolho
é o sujeito e o verbo correspondente a ele é passa. Veja, na opção C, o morro de Piolho passa a ser. Então, passa é o verbo relativo ao sujeito, o morro de Piolho. Então, jamais você pode colocar vírgula separando o sujeito do verbo relativo a ele. E aí está, na opção C, o erro na pontuação, o erro aí na vírgula. Veja, o morro de Piolho, vírgula, se der certo, passa a ser. Olha aí, você errou aí, a vírgula está errada, porque o morro de Piolho é o sujeito da oração. O verbo que corresponde a ele é passa. O morro de Piolho passa a ser. Então você vê aí que essa vírgula depois de um morro de Piolho, na opção C, está separando o morro de Piolho do verbo passa. O correto aí seria um morro de Piolho, vírgula, se der certo, vírgula também, passa a ser, e aí tudo estaria correto. Entendeu? Então o erro aí na opção C é que essa vírgula, depois de um morro de Piolho, está separando o sujeito, o morro de Piolho, com o verbo dele, que aí passa. O correto aí seria o morro de Piolho, vírgula, se der certo, vírgula, passa a ser, para gerar segurança nas regiões metropolitanas, a melhor invenção brasileira de um modelo disponível de integração de forças. Então, a opção C é a opção que a questão quer, porque traz um erro de pontuação. A vírgula aí separando o sujeito do verbo. Não pode. Aí está o erro. A opção C é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. O morro de Piolho passa a ser a melhor invenção brasileira de um modelo disponível de integração de forças para gerar segurança nas regiões metropolitanas brasileiras, se der certo. Tudo está correto aí. Essa vírgula no final separando a oração subordinada adverbial, se der certo. Tudo correto aí. Não há erro algum. Vejamos a opção E. Para gerar segurança nas regiões metropolitanas brasileiras, vírgula, o morro de Piolho passa a ser a melhor invenção brasileira de um modelo disponível de integração de forças para gerar segurança nas regiões metropolitanas brasileiras, vírgula, se der certo. Tudo correto também aí na opção E. Veja que ela começa a opção E com uma oração subordinada adverbial. Para gerar segurança nas regiões metropolitanas brasileiras, vírgula, o morro de Piolho passa a ser, e aí tudo certo. Então tudo correto aí na opção E. Resumindo, a única opção que a questão quer aí é a opção C de casa. Porque nessa opção existe aí um erro de língua portuguesa em relação à pontuação. Na opção C, ela traz um erro. Então a opção C é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.